Mesma coisa aí, vocês veem que eu cheguei com a agulha, marquei toda a textura, texturei e agora eu estou jogando a sombra por cima. Então você mesmo tendo a parte escura, você continua tendo um preto dentro da sombra. Então, vocês veem que eu estou batendo do mesmo jeito que eu disse, coloco um pouquinho mais alto a rotação e bato com a mão um pouco mais rápido assim. Como eu disse também, vocês podem, se quiser, diminuir um pouco a rotação e bater um pouco mais devagar, fazendo um movimento mais de pincelada, né? Estou com a de linha agora, marcando as partes de pelo. Como eu disse, pode vir também com a magro. Nesse caso eu preferi fazer assim, que eu já fico com a marca também de onde eu tenho que ir, depois eu venho com a magro por cima. Então me ajuda bastante. Vocês veem que essa parte toda já está bem legal ali da caveira com a parte da boca do macaco, né? Onde é que está com a canetinha vermelha, é aquela parte livre, né? Para poder encaixar na pele. Para poder encaixar na perna, né, na verdade, para poder fazer o encaixe da musculatura. E isso ajuda muito para continuar também, caso ele queira fazer algum animal do outro lado, ou talvez um guerreiro, um viking, ou algo que ele goste também, fica fácil de poder fazer essa junção. Vê que já fica bonitinho só com a linha, tu já consegue já ver o desenho, né? E com a linha eu consigo fazer um pouquinho mais marcado essas rugas do macaco, né? Com a Magno, talvez com a reta eu conseguiria também, mas nesse caso eu preferi vir com a de linha. Na verdade eu faço quase toda a tatu, né, com a de linha, e depois eu venho fazendo essa lavada, né? Sempre que eu dizer lavada, galera, a lavada é eu vim com a Magno curvado, reta, não importa qual for, por cima da própria textura, do próprio pelo, ou por cima da própria ruga do macaco, ou talvez como eu fiz na parte da caveira do olho também, que vocês viram que eu fiz com agulha de linha, né? Acho que foi até de 9, por ser umas partes um pouco maiores. E depois eu vim com a Magno. E se vocês verem, vocês veem o efeito que dá, vocês conseguem ver a sombra, e por dentro da sombra a parte escura, né? A preta, né? É a mesma coisa que eu estou fazendo na questão do pelo com as rugas. Estou fazendo a linha, estou montando todo o desenho, montando toda a estrutura, né? Eu posso dizer que é isso, montando toda a estrutura da tatuagem, entendeu? Um pouco despreocupado com a finalização, porque depois eu venho com a Magno, então eu consigo fazer essa finalização um pouquinho mais caprichada. E nessa imagem tá fantástico, se vocês verem. E agora eu estou vindo com a de 27, como eu disse, eu queria mostrar para vocês o que cada agulha faz. E poderia ter até mais algumas até para mostrar, mas no momento a que eu tinha eram essas, e todas eu consigo fazer todos esses efeitos que eu precisava.
Essa de 27 que eu estou usando pode ser até um pouco exagerada para o espaço, vocês podem usar uma de 17. Mas como eu tenho ela, e eu gosto de fazer essa lavada que eu disse, então eu acabei usando ela. Vocês veem que é bem rápido, que ela faz esse efeito bem rapidinho. E é muito gostoso de trabalhar. Mas com uma de 17 vocês fariam isso na boa. Mas eu creio que para quem faz um trabalho de costa, um trabalho de costela toda, algum sombreado bem grande assim, e que tem que ficar bem com um degradê, né, com uma passagem bem legal, eu acho que ela é muito boa, eu gosto muito dela. Ela deixa uma sombra bem legal. Algumas marcações na parte de baixo da própria agulha, assim, que ficam... É isso, uma tatuagem, no meu modo de ver, é uma parada artística, né? Como eu já disse, mesmo usando referências de fotos encontradas em livros ou na própria internet, uso muito o próprio Google, o Pinterest, né, que todo mundo está usando, tem um 500px que é bem legal. Como vocês podem ver também, essa técnica que eu estou usando na parte de cima é bem parecida com a do tornozelo, né, que eu fiz abaixo, mas com a diferença, a pele bem mais fácil de pigmentar, né, é uma pele um pouquinho mais, como posso dizer, menos sensível, né, do que a parte do tornozelo, né, que é uma parte um pouco mais sensível, que tem o osso também, né, mas é bem parecido, você bate a Magnum para um lado e você volta ela para o outro, assim, cruzando, e nisso fazendo esse efeito, como eu disse, essa é uma parte que eu acabo voltando ali, vejo todos os detalhes que eu estou fazendo ruga por ruga, acompanhando o movimento da ruga. São vários detalhes. Você tem que tentar buscar todos os detalhes possíveis. Nem mais nem menos. Tentar fazer o mais próximo da imagem que você tem do teu lado aí de referência. Ver que a imagem é legal, a imagem é forte, ver que combinou. Vocês veem que é a mesma luz que bate na boca do macaco, né, no nariz dele, é a mesma luz que está batendo na caveira, entendeu? Isso é bem importante também, a luz ser a mesma. Então tem esse processo de criação, e nesse processo de criação vocês têm que estar muito ligados nisso, nessa questão. Vocês não podem chegar ali e pegar uma caveira que a luz bata de cima e um macaco que bate de lado ou por baixo, entendeu? É bem importante sempre que vocês fazerem uma montagem de macaco com caveira, ou de mulher, como eu faço muito, e a galera também está fazendo muito, de mulheres com animais na cabeça, sempre procurar a mesma luz. Isso é algo também muito importante na captura de imagem, né? Poderia dizer do teu banco de dados ali de informações, né? De imagens, né? Então isso é bem importante também. A luz está batendo na mesma direção. Você vê que eu estou na parte do olho, estou limpando bem, estou atencioso na parte. É um momento, como eu já disse para vocês ali, que eu já estou bem tranquilo em questão da caveira, mas eu ainda estou, eu não digo apreensivo, mas ainda estou no processo ali de criação, né, em cima dessa arte. Eu estou no processo de como eu vou trazer isso para frente, como é que eu vou pegar essa imagem do macaco e vou conseguir passar ela para tatu, como é que eu vou passar esse realismo, como é que eu vou passar esse impressionismo, né, do olhar do macaco, como é que eu vou fazer essa junção
entre o macaco e a caveira. Mas isso está fluindo, tá? Como eu disse, está com um processo de paciência, um processo de observação. É sempre importante você olhar os dois desenhos, dependendo como o próprio professor ensinou no óleo, cerrar os olhos, poder cerrar os olhos bem e poder comparar uma com a outra, olhando esse processo todo de bloco. Vocês veem que eu estou sempre falando nesse lance de blocagem, né? Sobre blocagem desde o início, porque o bloco é forma, né? Então você acompanha a forma ali. Na verdade, você, em várias partes, em quase toda tatu, você esquece que é uma caveira, ou que é um macaco, né? Ou que é um dente, né? Você foca você foca naquele desenho como se fosse manchas, né? Você olha o desenho e você começa a ver manchas ali. Tu não vê muito que é um nariz, que é uma boca, Você começa a ver as manchas, essas manchas formam os detalhes e disso, quando você vê o todo do desenho, você vê que está lá tudo que você precisava, né? Porque você seguiu os passos, né? Você seguiu as formas, você seguiu aquele mapeamento todo que iniciou desde o processo do stencil, né? Que a gente viu que aquilo ali foi o primeiro estudo que eu tive na tatu, né? E vocês veem que eu continuo com a agulha de traço. Eu adorei essa agulha, cara, eu adorei muito. Eu consigo fazer a mesma coisa dela com a agulha de 5 normal. Mas essa agulha de 5,025, ela não chega a ser uma de 3, sabe? Tipo, ela não corta tanto igual a de 3, mas ela consegue fazer isso que eu me amarro muito, que é esse efeito do lápis, né? Até porque com a Shine Pen você tem, o nome fala já, é uma caneta, né? É muito fácil de manusear, é muito tranquilo de trocar, de fazer a troca de cartucho, é muito, muito ágil assim. Ela geralmente não é como as outras agulhas, né, que você coloca na própria Shine, outra máquina que fica uma agulha diferente da outra, fica sobrando um pouco de agulha, ou fica faltando, aí você tem que regular a máquina. Geralmente as agulhas da Shine você coloca todas do mesmo modo. A quantidade, como vocês podem colocar, a quantidade de agulha geralmente é igual. Eu mudo um pouco às vezes para fazer essa de traço, deixo um pouco mais para fora, mas geralmente quando eu vou fazer com a Magnum eu puxo um pouquinho assim, deixo um pouquinho menos para fora, não tanto, mas um pouco menos. E você vê que o processo é todo esse, o processo está só riscadinho. Você ainda não vê o desenho também, mas você já começa a ver a forma do macaco.